fazendo essas lives essa semana para colocar você já no pique, para você começar a aprender inglês nesse ano e chegar no final de 2023 podendo dizer que você está fluente em inglês. Beleza? Então, durante essa semana, eu estou fazendo live todos os dias, 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. E nessa live aqui, eu vou falar para você algumas dicas, algumas não, na verdade, 10 dicas para você ter uma pronúncia igual a de um nativo. É dessa forma que você vai falar inglês, muito mais parecido com a pronúncia de um nativo, tudo certinho, vai ficar bonitinho o seu inglês, beleza? Mas antes da gente começar, eu preciso da sua colaboração, você deixando os seus comentários aqui nessa live, beleza? Então, aperta não só os comentários, como também o seu like, vai apertando no botãozinho aqui para você deixar o seu like e ajudar a divulgar essa live para mais pessoas, beleza? Quanto mais vezes você apertar aqui no botãozinho do coraçãozinho, mais pessoas vão ficar sabendo que eu estou ao vivo e aí a gente vai poder ajudar mais pessoas a entrar nesse projeto de ficar fluente em 2023, beleza? Então, chega mais e vamos lá, vamos começar então. Vamos ver quais são as 10 dicas que você vai aprender hoje para ter uma pronúncia muito mais bonita e falar inglês cada vez mais parecido com o nativo. Lembrando que, eu sempre repito isso, né? Tudo que você faz para melhorar a sua pronúncia, melhora a sua audição. Tudo que você faz para melhorar a sua audição, melhora a sua pronúncia. Ou seja, a live hoje é 2 em 1. Você está aqui para ver como melhorar a sua pronúncia e de brinde você vai ficar com uma audição melhor, certo? Então vamos lá, para as 10 dicas. A primeira delas, e essa aqui é engraçada, você vai dar risada aí na sua casa. A primeira dica que eu tenho para você é, quando você estiver falando inglês, você precisa falar com boca de bêbado. Né? O que é isso, Rafa? Falar com boca de bêbado? Eu vou ter que encher a cara para falar inglês? Não, amiguinho, você não precisa. Você precisa só falar sem tensão na sua mandíbula. Você tem que deixar o seu maxilar, ó, tranquilo, leve, né? Sabe quando a pessoa está embriagada, qual é a principal característica? O que acontece, né? Como você repara? A pessoa fica com a fala mais mole, né? Fica aqui com o maxilar mais solto. Ou você pode pensar também, quando você vai no dentista e você toma anestesia, né? Você vai arrancar um dente, você toma anestesia. O que acontece? Sua boca fica, ó, mais mole, fica mais soltinha. E é dessa forma que você precisa falar para conseguir falar inglês, né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela com você. Então, pensa nessa frase aqui, ó. What are you talking about? Vou até fazer de improviso aqui, que eu não estava planejando dar esse exemplo aqui usando essa frase. Então, essa frase significa do que você está falando. Né? Vou até escrever de jeito mais formal aqui, em vez de está, vou escrever tá, né? Do jeito que a gente fala. Do que você está falando. Beleza? Então, essa frase, what are you talking about? What are you talking about? Só desse jeito que eu estou falando aqui, você já pode ver que eu estou falando mais tranquilo, né? Eu não estou falando com tensão aqui na minha mandíbula, né? Você pode ver que está bem solto e bem tranquilo. Ó. What are you talking about? What are you talking about? Quanto mais rápido eu falar, mais você vai perceber que eu falo relaxado. Ó. What are you talking about? What are you talking about? Eu estou tão relaxado, minha mandíbula está tão solta, que você pode observar que eu não estou pronunciando os T's. Né? Eu não estou falando what, what. Ó, escuta, eu vou falar rápido e você vai perceber que você não vai escutar esse T. What are you talking about? What are you talking about? Né? Então esse T, ele virou um R. Né? What are you? What are you? E olha como eu estou falando tranquilo. Eu não estou falando what are you? Não, estou falando what are you? What are you? E quanto mais tranquilo você falar, mais rápido você vai conseguir falar, né? Quanto mais solto, quanto menos tensão você tiver na sua mandíbula para falar, mais rápido, mais você consegue acelerar a sua frase, né? Por exemplo, a Sônia, que chegou aqui já dando boa noite, fala Sônia. Ela já vai repetir na casa dela e vai falar aqui bem tranquilo, ó, what are you? What are you? What are you? What are you talking? Né? Então aqui eu pronunciei aqui as três, ó. What are you? What are you? Eu não falei what are you? What are you? Não. What are you? What are you? What are you talking? Aqui, ó. Talking, talking, talking. Ó, é dois sons só, né? Então, eu basicamente pronunciei assim, ó. Talking, né? Esse tem um som de E. E ficou assim. Talking, talking. What are you talking? What are you talking about? What are you talking about? Olha aqui, ó. Eu não pronunciei esse T. Eu não fiz about. Não. Eu fiz about. What are you talking about? What are you talking about? Então, quando a gente diz, pô, os americanos falam muito rápido, eu tenho dificuldade de entender. Na verdade, não é que ele está falando rápido, né? É que as palavras em inglês são mais curtas, né? Então isso é uma crítica bem comum
do pessoal que está aprendendo, de achar que o americano está falando, tá falando rápido. Mas a questão não é a velocidade. Primeiro, são as palavras em inglês, elas são muito mais curtas que em português, né? Então, normalmente, você vai ver em português palavras de 3 sílabas, de 4 sílabas. Em inglês, a maioria das palavras são de 2 sílabas, então elas são menores do que as palavras em português, são mais curtas. Por serem mais curtas, você consegue falar mais rápido, né? E uma outra coisa também é essa mandíbula mais solta, esse relaxamento muscular que permite que você fale muito mais rápido e muito mais tranquilamente, né? Então, na verdade, não é nem tanto velocidade, é mais sutileza no falar, né? Ó, what are you talking about? What are you talking about? Do que você está falando? What are you talking about? Ok? Então, a minha dica para você é você tomar uma cachaça antes de falar inglês. Não, tô brincando. É você falar com a boca mais solta, né? Como se você tivesse embriagado. Ou como se você tivesse tomado uma anestesia para arrancar um dente e aí tivesse tentado falar inglês. É dessa forma. Quando você está falando inglês, o que acontece? Normalmente os alunos ficam nervosos, né? Ficam com vergonha. E aí, quando você está com vergonha, o que acontece? Você fica tenso, né? Você fica não só tenso nos ombros, como normalmente a gente vê pessoa ficando com o ombro mais duro, né? Mas também todas as partes do seu corpo ficam mais tensas, inclusive o seu maxilar, a sua mandíbula, né? Então, você tem que tentar relaxar, né? Independente da tensão, mas você tem que tentar relaxar para falar inglês, e isso vai colaborar para que você fique com uma mandíbula mais solta, né, mais tranquila. Pode até fazer um aquecimento antes de falar inglês, certo? Então, repete essa frase comigo aí na sua casa. Repete comigo. What are you talking about? What are you talking about? Bem relaxado, ó. Não vai falar What are you talking about? Não. What are you talking about? What are you talking about? E quanto mais relaxado, quanto mais você estiver com boca de bêbado, mais... Até esqueci a palavra que eu ia falar, ó. Mais... Como é a palavra? Esqueci, daqui a pouco eu lembro, relaxei. Então, fala mais tranquilo isso aqui. What are you talking about? What are you talking about? Ok? A segunda dica que eu tenho para você, mas não antes de dar um bom dia para Lua. Como é o seu nome? Luana? Será? Não sei. Ela está dando um bom dia, então eu imagino que ela esteja no Japão, talvez ela esteja na Austrália, talvez ela esteja em algum outro país asiático, né? Que ela está dando um bom dia aqui, então ela está umas 12 horas na nossa frente, beleza? E a Lucile, é isso mesmo? Lucilene, na verdade, mandou um oizinho também. Fala, Lucilene. O pessoal tá chegando aqui e não está dando like na live. É até difícil falar isso, né? Like na live, like na live, like na live. Então dá o like aí, porque eu estou te entregando um conteúdo de alta qualidade. Eu estou te ensinando a falar inglês da mesma forma que um nativo. A sua pronúncia vai ser tão bonita quanto a de um nativo. Eu duvido você achar um professor que vai ensinar um conteúdo dessa qualidade para você, porque a maioria dos professores não sabe esse conteúdo. A maioria dos professores não é capacitado para falar dessa forma e também para muito menos para ensinar, certo? Dessa forma. Então, você está recebendo um conteúdo aqui, meu amigo, que você não vai ver em lugar nenhum. Então, essa live com certeza merece um like, certo? Agora sim, ó, tô vendo os coraçõezinhos subir ali. Agora sim. Né? Então, a Lu está falando do Japão, mandou um salve. Hello, how you doing? Então vamos lá, a segunda dica que eu tenho para você. E é um nome meio estranhão, mas fica tranquilo porque você não precisa memorizar. Chama-se Schwa. O que é o Schwa, Rafa? Que diabos é isso? É um espirro? Né? Não, não é um espirro. Schwa é um nome técnico, então você não precisa memorizar porque você não é professor de inglês, eu só estou mencionando aqui por pura curiosidade. Né? É um nome técnico desse som aqui em inglês, ó, o som de A. Né? O mesmo som que a gente tem em português, por exemplo, na palavra maçã, né? É esse mesmo som em inglês, ele chama-se schwa. Né? Se você, por exemplo, estiver passando com, sei lá, com um fonoaudiólogo americano, ele vai falar para você que o nome desse som é schwa. E qual é a desse som? Ele é simplesmente o som mais importante do inglês. Ele existe em praticamente todas as palavras do inglês, né? Ou seja, você vai encontrar ele em toda sílaba que não for a forte da palavra. Eu não vou dizer toda 100%, mas pelo menos 95% das vezes ela vai estar lá. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para você. A palavra sofá em inglês, você tem duas possibilidades. Uma delas é couch, que é até mais comum, e a outra é essa aqui, sofa, igualzinho do português, só muda a pronúncia. Né? Então, olha como eu pronunciei. Eu não pronunciei sofá, como no português. Eu pronunciei sofa. Sofa. Olha aqui, ó. Sofa. Então, foi o som de A que eu fiz, né? O so é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, né? Tem mais força aqui, ó. So. E aqui é a sílaba mais fraca. Então, fa. Sofa. Sofa. Ok? Então, aqui,
Quando não tem a sílaba forte, eu posso colocar o schwa, né? Algumas exceções não vai ter, mas eu posso. Outro exemplo aqui, a palavra father, né? E também poderia ser a palavra mother, a mesma coisa. Então, qual é a parte forte? A parte forte é o começo aqui, ó, fa, father, né? Se fosse mother, seria a mesma coisa, mother. Então, essa é a palavra, a parte forte da palavra. Essa aqui é a parte fraca. Logo, esse E tem som de A. Father. Olha como eu pronunciei. Father. Okay? Ficou um som de A. Inclusive, no inglês britânico, né? Ou seja, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, também lá na Austrália, né? Eles têm por hábito não pronunciar os R's, principalmente quando eles estão no final das palavras. Então, um britânico, ou um australiano, ou alguém da Nova Zelândia, ele vai pronunciar essa palavra desse jeito. Father. Father. Não pronuncia o R, mas esse som, que chama-se schwa, está ali no final da mesma forma. Father. Father. O americano vai pronunciar como father. Father. Certo? Estou vendo ali a Lu tá falando Happy New Year. Thank you, Lu. Happy New Year to you too. Né? Feliz ano novo para você também e para quem ainda não tinha recebido as minhas felicitações. Beleza? Então essa palavra, obviamente, significa pai, né? Para quem não conhecia. Agora, mais um exemplo aqui. Essa palavra, né, que significa habilidade em inglês. Lembrando que a gente tem outra palavra também para habilidade, que é a palavra skill. Skill. Mas aqui, nesse caso, a gente está com a palavra ability. Ability. Então, ó, qual é a sílaba tônica? Qual é a parte mais forte dessa palavra? É aqui, ó, be. Be. Essa é a forte. O restante, e aqui até o T também, a gente tem como parte forte. Então a gente pode dizer que a gente tem uma sílaba tônica e meia nessa palavra, né? Então aqui, essa eu posso fazer como a. O som fica ability, ability. Então você está vendo que aqui o T eu troco por D, né? É bem comum isso no inglês americano. Os T's ficarem com som de D, às vezes até com som de R, né? E aqui eu fiz ability, ability. Eu posso fazer aqui, ó, tem outra sílaba que não é forte, então esse I pode também ser um A, né? Ability, 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 certo? Esse segundo aqui, ele é opcional. Se você quiser, você pode manter o som normal. Lembrando, é uma das dicas que eu vou dar aqui, os Is em inglês, normalmente, tá? Não sempre, tem som de E. Então aqui é a B. Repete aí comigo. A B, a B, ability, certo? Então aqui ou eu faço L, ou, como era uma letra E aqui, eu faço com som de E. Eu posso fazer assim também. Ability, ability, ability. Mas sempre é normal eu colocar o som do A em toda oportunidade que eu tiver. Então eu prefiro fazer ability, ability, ability. Se você quiser, esse D pode virar um R também. Ability, ability, tanto faz, ok? Lembrando que essa história de trocar T por D ou por R, isso aqui é para os americanos, tá? Se você está na Inglaterra, se você está na Austrália, lá eles falam normal, eles pronunciam como um T mesmo, tá? Então um britânico vai dizer ability, ability, certo? Então, mas eu, como uso inglês americano, vou dizer ability, ability, certo? Então, repetindo aqui, revisando para você, esse aqui que é o A, né, em português, é o som mais comum do inglês. Na verdade, ele nada mais é do que a ausência de som, né? Ó, O que eu estou fazendo? Estou fazendo um som? Não, eu estou só dando um soquinho nas minhas cordas vocais, né? Estou ali dando uma pancadinha de leve nela, né? Fica Esse é o som mais comum do inglês. Na verdade, então, eu retiro o som das letras, né? Então, ao invés de pronunciar o A aqui e falar sofá, não, eu retirei o som do A e ele ficou A. Aqui no father, ao invés de falar father com som de E, não, eu tirei o som do E e ele acaba ficando só A. Aqui também no ability eu poderia dizer ability, né? Então, falar desse jeito aqui, ability, ability. Mas aí o A eu acabo tirando o som dele, ele vira A. Esse som de E eu também tiro o som e ele vira outro A, ok? Então, este som de A aqui, ele pode substituir qualquer vogal, tá? A, E, I, O, U. Alguns são mais comuns que outros. Vocês viram aqui que
Nas letras As, né, acontece com muito mais frequência, mas acontece nas outras também. Aqui vocês viram um exemplo com a letra E, né, com a letra I, perdão, que virou aqui o som de A, certo? Então eu posso usar em qualquer vogal, desde que ela não seja a vogal forte da palavra, né? Então aqui, por exemplo, esse I, que tem som de E, ele é o forte da palavra, né? A, B, ele é o mais forte. Então jamais poderia trocar ele pelo A e fazer ability. Ó, fica estranho, aí eu desconfiguro a palavra, né? Aí você não vai me entender se eu falar desse jeito. Então, as sílabas fortes mantêm o som normal. Eu só faço essa mudança nas sílabas fracas, beleza? Então, pessoal, eu preciso de mais likes para continuar com as dicas aqui, seguindo na número 3, beleza? E mais comentários, vocês estão quietinhos aí, vocês estão entendendo? Estão curtindo? Coloca aí para mim nos comentários, com a participação de vocês, a live fica muito mais legal, certo? Chegando aqui no número 3, qual é a dica número 3? Você juntar consoantes e vogais, tá? Lembrando, quando eu estou falando de pronúncia, e aí eu falo consoante, na verdade eu quero dizer som de consoante. Quando eu digo vogal, eu quero dizer som de vogal. Não é a letra em si, mas o som dela. Por quê? Porque às vezes você vai ter em inglês uma consoante que na verdade ela tem som de vogal, ou uma consoante que é muda, né? Por exemplo, o H, às vezes o H é mudo. Então, depois do H vai vir normalmente uma vogal. E aí então o que conta é o som, né? E mesma coisa vogal, às vezes vai ter uma vogal que vai ter som de consoante, ou uma vogal que vai ser muda, e aí logo depois tem uma consoante. Então é isso que importa, é o som e não a letra em si, tá? Então vamos dar uma olhada no exemplo aqui que eu escrevi. I live in a house. Olha, eu não pronunciei I live in a house. Não, eu falei I live in a house. I live in a house. Então o que aconteceu aqui? Primeiro, vamos fazer a mudança aqui que eu já te ensinei, né? O som de A. Esse A que tem aqui, que significa né? Eu moro em uma casa, ele não tem força. Nesse caso, ele vira a. I live in a, né? Aqui também, essa palavra in, eu nunca vou fazer ela forte na frase, eu vou fazer ela o mais curtinho que eu puder, o mais sem força que eu puder. Nesse caso, né? Então, eu posso I live in a house. I live in a house. Eu até posso fazer, né? Mas eu recomendo você manter o som de E mesmo nesse caso, mas eu até poderia trocar pelo A. Mas eu vou manter o E aqui, até para ficar mais fácil, certo? Aqui, o live, este esse I tem som de E, então o som é le, né? Como se fosse Letícia, Leila, qualquer outra palavra, qualquer outro nome começa com E, né? E aqui, este E do final, ele é mudo. Então, ó, tá vendo? Lembra que eu falei que o que importa é o som e não a letra? Nesse caso aqui, os Es no final de palavras são mudos em 99% das vezes, né? Então aqui é um desses casos, esse E vai embora, né? Então eu estou apagando aqui na pronúncia, mas na escrita ele continua existindo. Só que aí então o que vale é o som, certo? Então aqui ó, eu tenho um som de consoante, o som do V, e um som de vogal. Eu vou emendar. Então em vez de falar live in, eu vou falar living, living. Aqui, em vez de falar living a, né, eu vou emendar, porque ó, eu tenho consoante e vogal de novo. Então, em vez de falar living a, eu vou falar living a, living a. Agora eu vou pronunciar inteira. I live in a house. I live in a house. I live in a house. Ó, então fica tudo junto, né? E assim fica muito mais fácil de pronunciar, muito mais fácil de falar, e é assim que os nativos vão pronunciar. Você não vai ver um nativo pronunciando diferente disso, pronunciando separado. Não, ele vai juntar. Seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, em qualquer lugar onde se fala inglês. Beleza? Tô vendo os comentários aqui. A Ana falou quais são os principais fonemas. É um monte, Ana, tem um monte de fonemas, não daria para listar aqui, né? Tem os principais, né? Mas é muito conteúdo para passar aqui numa live. Eu posso fazer uma live só disso, né? Mas também não é tão importante assim, não é um detalhe que vai fazer tanta diferença para deixar a sua pronúncia parecida com a de um nativo, né? Mas eu vou preparar um outro dia uma live só sobre isso, tá bom? Em sua homenagem, então você vai precisar estar lá, beleza? Aí a Lu falou aqui amazing, né? Então maravilhoso, ela está curtindo muito o conteúdo. A Sônia Aguiar disse: olha, super dica, assisto várias aulas e você realmente é bem detalhado, calmo em explicar. Parabéns. Obrigado, Sônia. Ela está dizendo: já morei nos Estados Unidos e é isso mesmo. Então, legal, ela pode dizer com propriedade que era assim que ela escutava os nativos falando, beleza?
Então é isso, toda vez que você tiver um som de consoante e um som de vogal, né? Então uma palavra que termina com som de um e uma outra que começa com som de outro, eu vou emendar, né? Você nunca vai ouvir um nativo dando uma pausa ali, a não ser que ele pare para respirar, né? Enquanto ele está falando, mas fora isso, você sempre vai emendar. Aí fica muito mais natural. E aí você precisa praticar isso em câmera lenta. Aqui era uma frase curtinha, então é mais fácil, né? Fica I live in a house, I live in a house. Mas se fosse uma frase mais longa, sei lá, de 10 palavras, e nessas palavras tivessem várias emendas, aí ficaria um pouquinho mais difícil de pronunciar. Então como você vai fazer? Sempre praticando em câmera lenta. Pronúncia sempre se pratica em câmera lenta. Beleza? Então eu não vou ficar aqui, ó, I live in a house, I live in a house. Não, eu vou devagarzinho. I live in a house. I live in a house. Eu preciso me certificar de que eu não estou pausando. Eu não posso fazer I live in a house. Eu não posso dar essa pausa, fica estranho, né? Então tem que ser direto. I live in a house. Na house, né? Se você quiser, você pode praticar assim, ó. Joga as últimas letras de uma palavra para frente e faz como se fosse o começo da palavra seguinte. Então fica na house, na house, na house. Fica mais fácil de praticar assim e de você remover essa pausa. Tem aluno que tem muita dificuldade em tirar essas pausas. Então aqui é uma estratégia. Eu jogo, né, as duas últimas letras da palavra anterior para a palavra da frente e aí pronuncio. Na house, na house, na house. Agora eu volto ao normal e fica mais fácil. I live in a house. I live in a house. Porque você já praticou ali separadamente. Beleza? Ó, estamos no total, essa live tem 124 likes. Eu acho que essa live aqui merecia 200 likes. Eu duvido a gente chegar em 200 likes. Eu quero ver. Quero ver vocês ajudarem, apertarem aí mais 100... Quanto daria? Mais 100, ó. Mais 76 vezes, é isso? Se minha matemática não estiver ruim, 76 vezes o botão do like. Alright? Então me ajuda aí, dá essa moral pra gente chegar nos 200 e ajudar mais pessoas com o inglês. Certo? Alguma dúvida até então? Se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu explico novamente. Beleza? Essa foi a dica número 3, para você pronunciar e ter uma pronúncia igual a de um nativo. Agora, nós vamos para o número 4, number 4. Não repetir sons ou letras iguais. Como assim? Dá uma olhada aqui nesses exemplos aqui. Começando com esse aqui, que é a palavra posto de gasolina. Gas station. Olha como ficou estranho. Eu disse gas station. Você está vendo que a palavra gas termina com S e a palavra station começa com S? É o mesmo som e a mesma letra, né? Então não faz sentido eu fazer duas vezes. Gas station. Gas station. Eu não consigo nem fazer rápido isso. Gas station. Gas station. Não consigo. Então é muito mais fácil eu fazer uma vez só. Os dois sons são o mesmo, eu vou fazer uma vez só. Então, ó, eu vou apagar esse aqui. Gas station. Gas station. Agora sim. Então é dessa forma que o nativo vai falar. Se o som está repetido, eu apago, faço como se tivesse uma vez só, né? Lógico, isso aqui na pronúncia, a escrita continua igual. Então fica, em vez de gas station, fica gas station. Gas station. Muito mais fácil de pronunciar, beleza? E aqui, por que eu coloquei não repetir sons ou letras iguais? Né? Aqui eu dei um exemplo de uma letra, né? Então aqui, gas station, era a mesma letra e também o mesmo som, eram os dois, né? Mas aqui, eu tenho duas letras diferentes. Então, wanted to. Wanted to. Eu tenho um D e tenho um T. Não é a mesma letra, mas os sons em inglês, o som de D e o som de T, são sons muito parecidos, quase iguais, né? Você lembra que eu falei lá na dica número 2, se eu não me engano, que a gente troca no inglês americano, normalmente a gente troca os Ds, ou melhor, os Ts por Ds ou por Rs, né? Então, essas três letras em inglês, a letra T, a letra D e a letra R, são muito parecidas em inglês. A pronúncia delas é muito parecida. A sua língua fica no mesmo lugar na boca para fazer os três sons. Ela fica logo aqui, ó, atrás
dos dentes superiores, os da frente, né? Então a língua fica no mesmo lugar. Para fazer os três sons, o movimento da sua língua é muito parecido. Por isso que eles vão oscilando. Às vezes eu pronuncio um T como D, às vezes um D como R. Os três sons estão sempre um substituindo o outro, né? Então aqui eu tenho isso de novo. Ó, eu tenho aqui a letra D e seguido da letra T, né? Então eu não vou falar wanted to. Não, perdão. Wanted to. Não, eu vou falar wanted to, né? Então aqui, primeira dica que eu tenho. Vocês já devem ter visto isso num vídeo meu. Eu disse que quando você tem NT em inglês, você vê que eu falei que eram 10 dicas, mas eu estou dando várias, né? Vai até passar de 10. Tem várias dicas bônus aqui. Quando você tem NT no inglês americano e muitas vezes até no inglês britânico, tá? Isso acontece também, por mais que tenha gente que diga que não, na verdade essa pessoa só não tem o ouvido apurado para entender isso, mas quando você tem NT, você não pronuncia o T em muitas das vezes, quase todas as vezes, com algumas exceções, né? É lógico, eu poderia listar aqui algumas situações em que isso não acontece, né? Geralmente em palavras menores, porque aí você descaracteriza a palavra. Aí eu não consigo mais entender que palavra você está falando, né? Mas aqui, nesse caso, eu posso fazer, ó, tem um NT, eu não pronuncio o T. Então aqui fica wanted, 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 ok? Aqui, essa palavra, to, eu posso pronunciar como t ou até mesmo como the, ok? Então, eu posso fazer essa mudança, né? Porque eu pego o to e reduzo o som dele, lembra? Uso aqui o schwa, né, o som de an, e ele fica mais curto, mais fácil de pronunciar, né? Aqui, como era um T, você sabe, T, D, R, é praticamente o mesmo som em inglês, então eu posso trocar aí, ó, aí vira o mesmo som, né? Sons iguais, eu não falo duas vezes, então eu vou apagar aqui esse D e fica wanted, 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 ok? Se você quiser, você pode até fazer a troca diferente aqui, né? Eu mantenho com o som de T, mesmo assim fica T e D, dois sons muito similares em inglês, e aí eu não pronuncio D, fica wanted, wanted. Se você quiser manter como som de U, né? Aqui dessa forma, wanted to. Pode também, wanted to, I wanted to. Tanto faz. Então você vê que tem algumas possibilidades de fazer, qualquer uma delas é certa, mas é importante que você reduza o som, né? Não vai fazer os dois, não vai fazer D e T, né? Aí, como você vai fazer? Se você vai tirar o D e usar o T mesmo, ou vai usar o D, né, e vai trocar aqui por an, não importa como você vai fazer. O importante é que você não faça duas vezes o mesmo som, certo? Então fica wanted, wanted. Esse é o jeito que eu prefiro fazer, wanted. Beleza? Alguma dúvida? Esse aqui talvez seja o mais dificinho, né? Então, não repetir sons ou letras iguais. Tem várias vezes que isso vai acontecer em inglês e você não vai fazer duas vezes. Inclusive, se você começar a reparar, a gente não faz isso em português também. Quando você tem duas letras similares ou dois sons similares seguidos, a gente não faz duas vezes, né? Em português isso também acontece. Alright? Seguindo aqui a quinta dica para você pronunciar, ter uma pronúncia igual a de um nativo, é a entonação, ou se você preferir, chamar de melodia, né? A melodia da frase. O que eu quero dizer com isso? Todas as frases em inglês, elas têm uma melodia. O inglês é um idioma muito melódico, né? Assim, não chega a ser o ponto do espanhol, que é um idioma muito cantado, mas é sim um idioma muito melódico, mais do que o português, né? Lógico, depende de onde você é. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, né? O português de São Paulo é um português mais retão, sem muita variação, sem muita melodia, né? Então você está vendo aqui o jeito que eu estou falando, minhas frases estão todas retas, melodicamente falando, né? Agora, por exemplo, se você é gaúcho, né? Se você é do Rio Grande do Sul, você fala muito mais cantado, né? Então o inglês, ele é muito mais parecido com o português do Rio Grande do Sul do que com o português aqui de São Paulo, que é um português mais reto, né? Então eu vou te dar o exemplo com essas frases aqui. Antes, deixa eu ver o comentário aqui da Ana Cláudia. Como acontece a alfabetização das crianças americanas, né? Bom, as crianças americanas elas têm um pouco de dificuldade de aprender a escrever por causa da diferença do inglês falado e do inglês escrito, né? Então é muito comum que uma criança americana faça várias vezes, né, na escola as atividades de soletrar, né? Em inglês chama-se spelling bee, né, atividade brincadeira de soletrar. Inclusive é uma atividade
extracurricular muito comum nas escolas americanas. Você vê às vezes nos filmes, né, que tem campeonato de soletrar para ver qual criança que consegue soletrar o maior número de palavras corretamente, né? Então, por que que eles fazem isso? Justamente para a criança ficar mais ligada na parte escrita e aprender a escrever, né? Para nós que falamos português é muito mais fácil. Você aprende a juntar as letras, as vogais e consegue escrever qualquer palavra. Para quem fala inglês é muito mais difícil, porque a mesma coisa não acontece, né? Então, a alfabetização de uma criança americana, inglesa, é um pouquinho mais difícil e é diferente da nossa, né? Eu tô vendo aqui, ó, foi o que você falou nos comentários. Você falou, em português aprendemos, exemplo, B mais A, na, acredito que você queria dizer ba, né? As crianças aprendem o som através dos fonemas também, como funciona. Então não, eles aprendem, as crianças sabem falar, né? E aí elas têm que ser expostas à palavra escrita, né? Então, por exemplo, ó, a palavra que você está falando aqui, sei lá, a palavra hello, é assim que escreve. E aí o professor vai lá e escreve na lousa, né? Então é uma alfabetização um pouquinho mais trabalhosa do que a nossa, né? Em português. Então é inclusive comum até, não vou dizer comum, mas um pouquinho mais comum do que o português. É você ver até adultos escrevendo errado, né? Aqui em português, quais são as possibilidades? Às vezes tem uma palavra que é com dois S's e você escreve com cedilha, né? C cedilha, ou com C, ou sei lá, dependendo da palavra, era com C, se escreve com dois S's, com Z, com cedilha. Então, normalmente esses são os erros mais comuns na escrita do português, né? Em inglês, tem muitas mais possibilidades de erro. Então, é comum você ver um adulto americano, inglês, australiano escrevendo errado, né? É um pouco mais comum do que você ver um adulto brasileiro escrevendo errado, certo? Então acontece, né? Porque para eles é muito mais difícil aprender a escrever, porque não tem nenhuma comparação. Você fala de um jeito, pronuncia as palavras de um jeito e escreve de outro, às vezes completamente diferente, né? Então a alfabetização deles é mais trabalhosa, beleza? Deixa eu ver aqui. A Célia falou. Ah, não, ela mandou um beijinho ali. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Não, é isso aí. Então eu vou seguir aqui, vou mostrar o exemplo para vocês da melodia, né? O que eu quero dizer com o inglês ser um idioma mais melódico. Então dá uma olhada aqui, primeiro na frase em português. Deixa eu colocar o acento que faltou aqui. A frase em português fica: tá falando sério? Tá falando sério? Ó, não tem muita melodia, é uma frase mais reta, né? Tá falando sério? Você vai ver que todos os exemplos que eu vou dar aqui são de perguntas. Normalmente as perguntas são muito mais melódicas, né? Mas isso acontece também em frases afirmativas, frases negativas. Eu só separei as perguntas aqui porque fica mais fácil de você entender, certo? Então, ó, em português eu diria: tá falando sério? Tá falando sério, né? Dependendo da minha emoção, do que eu quero passar, do meu sentimento, vai variar um pouco mais ou menos essa entonação, né? Eu poderia falar: tá falando sério? Né? Se eu tô mais impressionado, né? Eu diria: tá falando sério? Mas mesmo assim eu só subi a minha frase, ela ficou mais aguda, né? Ó, tá falando sério? Tá mais agudo, em vez de eu falar: tá falando sério? Mais grave, né? Mas a melodia continua igual, ela continua basicamente reta. Agora em inglês, dá uma olhada como fica. Are you serious? Are you serious? Olha como a frase sobe, né? Como tem uma curva para cima. Are you serious? Né? Se ela for mais longa ainda, se eu colocar right now, é comum a gente colocar aqui. O right now ele não tem significado nenhum, tá? É só duas palavrinhas a mais que a gente coloca nessa frase só para não ficar tão curta. Mas ela não tem significado nenhum, né? Então eu diria: Are you serious right now? Are you serious right now? Olha como minha frase sobe e fica muito mais melódica, certo? Um outro exemplo aqui, ó. Essa frase em português. Eu digo só: você gosta disso? Você gosta disso? Na verdade, ela até cai um pouquinho, né? Você gosta disso? Ela desce, a frase fica descendo, a curva é para baixo no português, mas bem pouco. Em inglês é o contrário, a curva é para cima e bem mais notória, né? Do you like that? Do you like that? Né? Eu posso falar com emoções diferentes, né? Do you like that? Do you like that? Depende a emoção que eu quero passar, certo? Essas duas perguntas aqui são perguntas de sim ou não, né? Ou seja, a sua resposta para a pergunta vai ser sim ou não. Tá falando sério? Sim, não. Você gosta disso? Sim, não, certo? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, numa pergunta que não é de sim ou não, né? A pergunta: onde você vai? Não faz sentido eu falar sim ou responder não. Eu tenho que dar uma resposta mais longa, né? Onde você vai? Então, ó, não tem, em português não tem muita entonação. Onde você vai? Em inglês, essas perguntas
que exigem uma resposta mais longa, não é uma pergunta de sim ou não, a entonação delas normalmente vai para baixo. Where are you going? Where are you? Ela sobe um pouquinho, going, e desce no final. Where are you going? Ok? Dependendo da minha emoção, eu posso falar, where are you going? Where are you going? Então ela faz meio com uma curva assim, ó. Sobe e desce. Where are you going? Where are you going? Certo? Novamente, depende do que você quer expressar na hora que você está falando. Um outro exemplo aqui. What are you doing? What are you doing? What are you... Subiu? Doing. Desce. Né? Sobe e desce. Agudo e grave. As frases fazem uma curva, percebe? Tem uma melodia, parece que eu estou cantando. Né? So, what are you doing? Eu posso falar, what are you doing? What are you doing? Mudou um pouquinho, né? Em vez de ficar mais assim, mais retinho, ela ficou mais curvilínea a frase, ok? Tudo depende do sentimento, da minha expressão na hora de falar, né? Mas é importante, extremamente importante, que as frases tenham uma melodia, né? Em português as frases são muito retinhas, sem muita variação, a não ser que você seja gaúcho, né? Aí você fala bem cantado, mas fora isso, as frases são retas e inglês é um idioma muito mais melódico, ele faz curvas, as frases ficam muito mais cantadas, né? É importante que você faça isso. Eu reparo que as pessoas que estão aprendendo inglês, os alunos, no começo do aprendizado, é uma das coisas que eles menos fazem, né? Primeiro porque não sabe o que tem que fazer, porque nenhum professor ensina isso, né? E segundo, quando aprende, tem um pouquinho de dificuldade de fazer, né? Então é uma coisa que leva um tempinho para você pegar a ideia, né? Mas é extremamente importante que você tenha essa melodia. Talvez essa, de todas as dicas que eu estou dando aqui, é uma das que eu menos vejo brasileiros fazer e é uma das que mais faz diferença. É uma das dicas que mais dá uma cara diferente para sua frase. Né? Então a pessoa, por exemplo, eu vejo muitos brasileiros pronunciar essas frases assim, desse jeito. Ó. Então o jeito certo seria Are you serious right now? Are you serious right now? Ó, como minha frase fica aguda, cheia de melodia. E eu vejo brasileiros falando Are you serious right now? Are you serious right now? A frase fica mais reta, sem emoção quase, né? Do you like that? É o jeito que eu diria. Do you like that? E eu vejo muitos brasileiros falando Do you like that? Do you like that? Ó, a frase está reta. Ela não sobe nem desce, ela está reta, chapada. Né? Aqui, ó, o jeito certo, né? O jeito melhor, vamos dizer assim. Where are you going? Where are you going? E eu vejo brasileiros falando Where are you going? Where are you going? Ó, a frase reta. Ou sobe um pouquinho, quase nada, quase imperceptível. E a última aqui. What are you doing? What are you doing? E eu vejo brasileiros falar What are you doing? What are you doing? Reto, sem melodia nenhuma. Falar assim, você fica parecendo um robozinho. Fica super estranho o seu inglês. Né? Então, só de você implementar essa melodia, já dá uma outra cara completamente diferente. Você parece muito mais um nativo falando, certo? Então, eu recomendo fortemente que vocês se lembrem de colocar a melodia na frase. Você pode até exagerar, fazer mais exagerado, fazer o mais cantado que você puder. Dificilmente alguém vai achar exagerado, né? Provavelmente você vai acertar na mosca, porque a gente tende a ficar um pouco de vergonha, né? E aí quando você acha que fez muita melodia, mais do ponto, na verdade você fez certinho onde precisava fazer, né? Então, se necessário, exagere até. Alright? Sexta dica, tá boa essa live, hein? Caramba, vou falar pra você. 200, ó, batemos a meta. 227 likes, né? Mas como diria a frase popular, quando a gente chega na meta, o que a gente faz? A gente dobra a meta, né? Então, já que chegamos em 227 likes, agora eu quero ver a gente chegar, vou ser humilde, ó, 250. Precisa só de uma merrequinha de likes. Aperta o coraçãozinho aí e me ajuda a chegar nesse número, beleza? Ó, só de eu falar já chegou 230, já aperta mais umas vezes aí. Então, o que mais aqui? Placement. E agora, de novo, assim como no começo da live você riu de mim quando eu falei que você precisava ter boca de bêbado para falar inglês, agora você vai rir de novo com essa demonstração que eu vou te fazer. Né? O que é o placement? E eu coloquei aqui som de peito. Placement, em português, essa palavra significa colocação, né? Ou melhor, posicionamento. Né? É o posicionamento da sua fala. Né? Então, se você assistiu a minha live, eu não lembro se foi de manhã ou de tarde, fazendo tanta live que eu já estou perdido, né? Lembrando, se você não está sabendo, estou fazendo live 3 vezes ao dia. 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e às 8h30 da noite, certo? Então hoje já foram 2 lives, essa já é a terceira e última do dia, né? Então em alguma dessas lives de hoje, eu falei que o que? Eu esqueci o que eu estava falando. O que é?
Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas eu estava falando aqui do placement, né, da colocação da voz em inglês. Então, por exemplo, você pode. Ah, lembrei o que eu estava falando, do aparelho fonador. Então, o aparelho fonador, o que é? São todos os órgãos, são todas as partes do seu corpo que estão envolvidos no processo da fala. Ou seja, o seu aparelho fonador vai desde o nariz até o seu diafragma. Né? O diafragma, para quem não sabe, é o órgão que você tem embaixo dos seus pulmões. Né? Ele parece um cogumelo, assim, ele é redondinho, né? Redondinho, e ele faz esse movimento quando você está falando, né? Porque você pode encher o seu diafragma de ar para falar. Por exemplo, quem canta sabe que tem que ter uma respiração diafragmal, né? Quem faz atividade física sabe que não deve ter uma respiração de peito, porque é uma respiração mais curta. Você tem que ter uma respiração diafragmal, né? Então, todo o seu aparelho fonador vai daqui do nariz até o seu diafragma, né? E você pode colocar o som, vamos dizer assim, tirar a energia dessas diferentes partes do seu corpo. É meio estranho falar isso, mas você vai entender agora que eu vou demonstrar. Por exemplo, eu vou falar uma frase em português e eu vou tirar a energia dessa frase de diferentes partes do meu corpo. Eu vou apontar para você entender. Então a frase que eu vou falar vai ser: Oi, o meu nome é Rafael. Ó, da onde eu estou tirando energia para falar essa frase? Daqui, exatamente da minha boca. Né? Eu estou falando: Oi, o meu nome é Rafael. Agora eu vou tirar a energia da cabeça. Oi, meu nome é Rafael. Olha como minha voz ficou mais aguda. Né? Agora eu vou tirar a energia do nariz. Oi, meu nome é Rafael. Olha como ficou diferente. Né? Agora eu vou tentar colocar a voz exterior. Eu não vou colocar em nenhuma parte do meu corpo. É como se eu estivesse produzindo, a energia estivesse saindo de fora da minha boca. Né? Vai ser: Oi, meu nome é Rafael. Você viu que eu fiz um biquinho? Oi, meu nome é Rafael. Né? Por que isso acontece? Porque é assim que é o placement do francês, por exemplo. No francês, eles tiram energia de fora. Por isso que o francês faz biquinho para falar. Né? Porque é como se ele estivesse tentando, com a boca dele, alcançar alguma coisa que estivesse aqui na frente. Rafa, que papo de louco isso, né? Você deve estar falando. É meio doido, mas é assim que funciona. Você vai entender, certo? Agora eu vou fazer normal igual no português, ó. Oi, meu nome é Rafael. Em português, a nossa energia vem direto da boca. A gente costuma tirar daqui. Eu vou tirar agora da garganta, ó. Oi, meu nome é Rafael. Olha como fica uma voz suja, sem qualidade. Oi, meu nome é Rafael. Agora eu vou tirar a voz de peito. Oi, meu nome é Rafael. Olha como minha voz fica mais grossa, mais imponente, né? Então, ó, são diferentes colocações. Por exemplo, alguém aqui faz aula de canto, alguém aqui já cantou em coral ou fez alguma aula de canto na vida? Se você já fez, provavelmente o seu professor falou para você: canta com voz de cabeça, né? O que, que ele quer dizer? Quer dizer que tem uma boca na sua testa, é daqui que vai sair a voz? Óbvio que não. É uma forma que ele faz, por quê? Quando você dá essa dica para a pessoa, canta com voz de cabeça, você tende, como é a voz de cabeça, que foi a primeira que eu fiz, né? É uma voz aguda, ó. Oi, meu nome é Rafael. É uma voz mais aguda. Então, o professor de canto, quando ele fala isso, ele quer que você, na verdade, que você coloque a sua voz mais para cima, né? Quando você pensa, pô, minha voz está saindo na cabeça, o que acontece é que o seu, esqueci o nome dessa parte aqui, a sua traqueia, né? Ela sobe, né? Tá vendo aqui, eu que sou homem, tá? É muito mais visível, né? O pomo de Adão, né, que chama isso aqui popularmente, que é esse ossinho que nós temos aqui, bem atrás disso tá justamente ali as suas cordas vocais, né, a sua traqueia. Então quando você, quando a pessoa fala para você, faz voz de garganta, você sente essa parte subir, né? O ossinho não, ele fica aqui, mas o que tem atrás dele, ele sobe, dá uma subida. Né? Quando você fala com voz de peito, ó, fala com voz de peito, o que que acontece? Ele desce, né? A sua língua até tende a vir um pouco para trás, né? Ela desce e aí você fica com a voz mais pesada. Então vamos dizer assim, é uma forma lúdica do professor falar para você de qual é o lugar que você deve tirar a energia. E aí fica mais fácil para cantar. Então quem faz aula de canto sabe muito bem disso. O professor fala, ó, mais voz de peito, mais voz de cabeça, né? Então quando ele fala voz de peito, ele quer que você cante mais grave. Quando ele fala mais voz de cabeça, ele quer que você cante mais agudo, certo? Então é isso, é uma coisa meio doida, né? Mas é assim que funciona, né? Nossa corpo funciona de formas misteriosas, né? Você pensando assim, você vai conseguir compreender e tirar essa voz dessas diferentes partes. Ó, vou fazer de novo a voz de nariz, por exemplo, para você ver. Oi, meu nome é Rafael. Ó, eu não precisei nem apertar meu nariz, não precisei nem colocar a mão aqui. Eu só pensei, minha energia vai sair daqui. Vou jogar a energia, a palavra é essa mesmo, energia, porque não é outra coisa, né? Eu vou jogar pro meu nariz e essa voz fica nasal, ó. Oi, meu nome é Rafael. Olha como fica estranho, né? Então, por que eu estou falando disso aqui? De
placement, né, da sua colocação da voz. Porque em inglês, diferente do português, a gente joga o som para o peito, né? Então, o inglês tem som de peito. Não é um som aqui a energia não vem da região da boca, como acontece no português. Não, é uma energia que vem mais de baixo. Então, normalmente, as vozes em inglês são um pouquinho mais graves quando a pessoa está falando, né? Então, a voz fica mais grave, é uma voz de peito. Então, por exemplo, eu vou fazer a mesma frase em inglês, né? Eu fiz a frase, oi, meu nome é Rafael. Vou fazer em inglês agora. Hi, my name is Rafael. Eu fiz com a voz de boca, ó, ficou um pouquinho mais agudo. Agora eu vou fazer com a voz de peito. Hi, my name is Rafael. Olha como ficou uma entonação diferente. Normalmente no inglês é daqui que você tira a voz. Até um pouquinho, eu vou dizer assim, é um meio termo entre garganta e peito. Porque você vai ver que a voz das pessoas quando falam inglês, principalmente quando elas falam mais baixo, com volume mais baixo, fica uma voz mais suja, com pouca qualidade, né? A pessoa fala, hi, my name is Rafael. Ó, Rafael, ó como tem muita vibração de corda vocal. Então eu não vou dizer para você que é uma voz 100% de peito, nem que é 100% de garganta. Ele é um meio termo. Então a sua energia, vamos dizer assim, vem daqui, ó, dessa região aqui assim. Hi, my name is Rafael. Rafael, ó, som mais sujo, com não muita qualidade e um som mais grave, beleza? Então é extremamente importante que você se lembre disso quando você está falando inglês. Não é uma voz aqui da boca, ó, hi, my name is Rafael. Você até pode, não estaria errado. Mas você vai ver que é normal os americanos terem uma voz mais grave, né? Até mesmo as mulheres, uma voz mais de peito, né? É lógico, tem exceções, tem pessoas que falam mais agudo, mas assim, dá para dizer que a grande maioria das pessoas tem uma voz mais baixa, mais de peito, certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Como é o seu nome aqui? Kari, é isso? Ah, é o nome da sua empresa, então não consigo ver o seu nome. Você falou, você é top. Pô, meu amigo, obrigado. Que bom que você está gostando. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu estou gostando muito, obrigada, disse a Eliane. Eliane de Paula, que bom, Eliane. A Francilene, ó, chegou para a live, ela já falou verdade. Não sei do que ela estava dizendo, mas sim, eu estou falando só verdades aqui. A Lu, né, não sei se é Luana, não sei o que é, tá dizendo, Rafa, parabéns, amei sua live. É a primeira vez que assisto, amei, que bom, volto sempre, amanhã tem mais 3. E depois ela falou, faz uma live com letras de música. Eu vou tentar fazê-lo, eu não gosto de fazer muito, porque tem problemas de direitos autorais, né? Se eu coloco uma música aqui na live, às vezes o YouTube derruba a minha live, né? Ou às vezes eu até consigo fazer, mas depois eu não consigo disponibilizar a gravação, né? E às vezes tem umas punições do... Eu falei YouTube? Eu falei Instagram, não lembro, mas é o Instagram que eu quis dizer. Às vezes tem umas punições no Instagram, ele começa a limitar meu alcance, então não é muito bom fazer assim, né? Fazer esse tipo de live. Acaba me prejudicando meu perfil, entendeu? Eu adoraria fazer, porque eu adoro fazer aulas assim, né? Se pudesse fazer todas. Mas infelizmente, por causa de direitos autorais, o Instagram não deixa eu fazer, né? A gente pode de repente marcar e fazer a live em outra plataforma, né? Fazer uma live com inscrição, aí todo mundo recebe o link, aí a gente faz, sei lá, por Skype, faz por Zoom, aí não tem problema. Eu consigo colocar música e não tenho problemas com isso. A aula não é bloqueada, né? Mas no Instagram costuma dar problema. Com filme também, né? Eu poderia, ao invés, como vocês estão vendo aqui, a minha lousa, ao invés da lousa, poderia ter a cena de um filme aqui. Mas também dá problema, né? Eu teria que, por exemplo, deixar a lousa bem pequenininha, né? A imagem bem pequenininha, porque senão também acaba travando a live por causa de direitos autorais. Beleza? Deixa eu ver aqui, mais um comentário. Cadê? Aqui a Francilene falou, da voz, ela faz aula de canto, legal. Então ela sabe exatamente do que eu estou falando. Ela disse realmente bem isso que você acabou de explicar. Então é isso aí. Eu lembro quando na faculdade eu tinha coral, né? Para quem não sabe, eu falei na live de manhã, eu fiz faculdade de música, e lá a gente tinha aula de coral, e o professor falava, voz de peito, voz de cabeça, né? E aí você vai variando, a sua voz mais grave, mais aguda, quem canta sabe muito bem disso. Aí aqui ó, a pessoa que está com o perfil da empresa, que eu não sei o nome, está dizendo, parabéns, estou adorando a sua live. Deixa eu ver se consigo ver o seu nome. Renata Santos. Diz, parabéns, estou adorando a sua live, valeu. Deixa eu ver quem está aqui agora, mandando mais uma mensagem. O Carlitos, fala meu amigo, inclusive que você é de Angola, né? Se eu não me engano. Falou, beleza, boas novas, professor. Fala meu amigo, feliz ano novo para você aí. Então vamos lá, vamos seguir aqui que eu já dei 1 milhão de dicas, né? Aqui estamos oficialmente na 6, mas eu já dei várias dicas extras de pronúncia e ainda faltam mais 4. E agora a gente vai para a dica número 7. Então, não parar para pensar
no final das palavras, né? Por quê? Porque você acaba fazendo um som de I que não existe em inglês. Rafa, como assim? Que diabos você está falando? É isso aqui que eu quero dizer, ó. Por exemplo, essa frase. I wake up at 7. I wake up at 7. Eu acordo às 7 horas. Essa deveria ser a forma como você pronuncia. I wake up at 7. Sem parar, diretão. Mas, o que acontece? Como eu vejo a maioria dos alunos pronunciando, a pessoa para pensar como ela vai pronunciar a frase e ela para no final da palavra e ela acaba estendendo o som. Por exemplo, vou dar um exemplo para você em português. A gente fala assim, ó. Depois dessa aula eu vou comer, eu vou tomar banho, eu vou. Olha como eu estou estendendo o vou, né? A letra O. Né? Eu estou parando para pensar e estou alongando a última letra. A gente faz isso direto em português. Né? Mais um exemplo. Eu gosto de. Ó, eu estou estendendo a letra E. Eu gosto de esportes, eu gosto de assistir televisão e também, ó, estou prolongando o som, né? Isso é muito comum, é um hábito muito comum para a gente falar em português. Em inglês, isso não é uma boa ideia. Por quê? Você vai acabar falando assim, ó. I wake, então você pronuncia, ó, I wake up at 7. Isso não existe, não tem uma letra E aqui. Na verdade, perdão, não tem uma letra I. Tem uma letra E, que eu falei, é verdade, a gente troca os E's em inglês pela... Não, perdão, ao contrário, já ia falar besteira, esquece o que eu ia falar. Então não tem uma letra I aqui, tem só a letra E, e eu já falei para você que o E no final das palavras é mudo. Então você não pode colocar um I aqui e ficar I wake e parar para pensar. Você não pode. Então, Rafa, mas eu preciso parar para pensar. Onde eu vou fazer isso? Entre uma palavra e outra. Você vai falar I wake up at 7. Na verdade, mesmo que você pare aqui, né, no meio de uma palavra e outra, vai soar estranho, porque aqui é uma palavra só. Apesar de estar separado, ó, wake up, os dois formam uma coisa só. Os dois significam acordar. Então, se for para parar, você vai ter que parar aqui. I wake up at 7. Entendeu? Então eu paro, ó, não estendo, eu não vou fazer I wake up e... Não tem I aqui. I wake up at 7. Então eu paro aqui, ó. I wake up at 7. Né? E até normal eu repetir. I wake up at 7. Ó, eu repeti a palavra que eu já tinha dito, né? Depois de parar para pensar. É essa forma que os nativos falam. Isso aqui de parar e estender, colocar um I aqui que não existe, é muito coisa nossa, muita coisa do português. E isso é extremamente esquisito para um americano, para um inglês, para um australiano, para quem nasceu falando inglês, quem tem o inglês como idioma nativo. Eles não entendem o porquê a gente faz isso, porque isso é extremamente errado. Né? Então, de todas as dicas que eu estou dando aqui, essa é a única que eu vou dizer que é obrigatória. Você não pode fazer isso, você não pode estender a letra ali, porque é extremamente estranho para um americano. Ele não vai entender o porquê você está fazendo isso. Né? O maior comentário, se você algum dia tiver uma oportunidade de falar com um estrangeiro que conhece outros brasileiros que falam inglês, e você perguntar para ele qual é a coisa que você acha mais estranho no jeito que a gente, brasileiro, fala inglês, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar para você que é isso. Ele vai falar, vocês colocam os is no final das palavras e eu não entendo por quê. Pode ter certeza que é essa observação que ele vai fazer. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários. Estamos, olha só, chegamos a 389 likes. Olha que maravilha. Agora eu quero ver a gente chegar a 400 likes. Faltam só 11, merrequinha. Só vocês apertando aí, a gente já chega lá. Então, a Lu falou, faz em podcast, sem o som da música. Acompanho bastante podcasts de música. Como assim? Mas como... sem eu explicar a letra da música sem tocar a música em si? Pode ser, mas aí não fica tão legal, né? Porque o legal, se a gente está estudando com música, seria escutar a música. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas eu acho que é isso, né? Fazer a live ali em formato podcast, explicando a letra, mas sem tocar a música, né? Aí não tem tanta graça. Mas pode ver, a gente vai pensar como a gente vai fazer essa live aí de música, beleza? A Marina está falando, está começando ou terminando? Mais para terminando do que começando. São 10 dicas, eu estou na 7, então estamos aqui no meio do caminho, tá? Aí vocês podem perguntar, Rafa, por que você ficou olhando para o lado? É porque eu estou fazendo a live pelo computador e o monitor está aqui, ó. Por isso que eu estou olhando aqui toda hora, né? Eu vejo o comentário de vocês aqui na tela. O Lucas, meu ex-aluno, falou, what's up, buddy? Hey, man, what's up? How you doing? Aliás, o meu filho Lucas já nasceu. Qualquer dia você pode vir aí visitá-lo, seria um prazer.
E a Paty está falando, thanks for the free class. I love your lives all days. Né? Every day seria. Ok, Paty, no problem. Disponha. Né? So don't mention it seria a frase em inglês. Né? O tal do disponha. Don't mention it. Volto sempre. Amanhã temos mais 3 lives. Mas essa aqui, realmente, modéstia à parte, que live é maravilhosa, hein? Vamos lá, vamos seguir. Eu tenho mais um exemplo aqui. Outra frase. I like to watch TV. I like to watch TV. O ideal é que você pronuncie desse jeito. I like to watch TV. O que eu vejo brasileiros fazendo? I like to watch TV. Né? Por quê? Porque ele para pensar ali o que ele vai dizer. Novamente, soa extremamente estranho, ninguém vai entender o porquê você está alongando isso. Né? Isso é uma característica do português, às vezes você não vai ver isso nem em outros idiomas, ou um ou outro que tem. Né? Acho que mais os idiomas latinos, né? O português, o espanhol, o francês, pode ser que tenha alguma coisa disso, eu também nunca ouvi, mas pode ser que tenha. Então, isso é muito particular nosso. Né? Para quem nasceu falando inglês, não faz sentido, certo? Então tem que ser I like to watch TV. Se você precisar parar para pensar, você pode fazer I like to watch TV. Então eu dei uma pausa aqui. Né? I like to, pausei, pensei, watch TV. Também não pode fazer I like to... Não pode fazer isso, beleza? Não alongue as letras em inglês. Isso não existe, certo? A Renata está falando aqui. Seu método de ensino é muito bom. Já assisti suas lives, mas nunca tinha. Não, já assisti muitas lives, né? Acho que você quer dizer. Não, perdão, seus Reels, eu tô lendo errado aqui. Já assisti os seus Reels, mas nunca tinha assistido uma live. Que bom. Antigamente eu fazia live toda semana, né? Acho que era toda terça-feira ou toda quarta-feira que eu fazia. Aí eu dei uma pausa e agora eu voltei desde a semana passada. Eu estou fazendo lives todos os dias, né, de segunda a sexta. No final de semana eu parei para descansar. Também sou filho de Deus e foi feriado também, né? E eu estou fazendo então de segunda a sexta 3 vezes ao dia. E vou fazer, fiz semana passada, vou fazer essa semana e semana que vem eu vou continuar também até o final de janeiro. Por quê? O que tem no final de janeiro, Rafa? Eu vou fazer o evento 2023 Fluente. É um evento 100% gratuito, vão ser 3 aulas, né? Que só vai poder assistir, só vai ter acesso a essas aulas quem estiver inscrito no evento. Você não precisa pagar, é só você colocar o seu nomezinho, o seu e-mail e pronto, você vai participar do evento. E Rafa, o que você vai ensinar nesse evento? Eu vou ensinar toda a minha metodologia, eu vou ensinar como você faz para ficar fluente em inglês em apenas um ano. Né? Então eu estou aqui sempre nas lives criticando o método tradicional, falando para vocês que não funciona, que não dá para aprender inglês desse jeito, pelo menos não de forma rápida, né? Não em menos de 5 anos. E aí, agora falta dizer para vocês o que vocês precisam fazer para conseguir isso, para aprender inglês de forma fácil, de forma natural e falar igualzinho um nativo em menos de um ano, beleza? É isso que eu vou ensinar nesse evento e até lá, vai ser no dia 31, se eu não me engano, a primeira aula do evento. Até esse dia estarei aqui fazendo live todos os dias, 3 vezes ao dia, certo? Para deixar você preparado, aquecido para assistir essas aulas e saber como você vai fazer, qual é a metodologia que você vai usar, o que você deve e não deve fazer para ficar fluente até o final do ano. Você vai chegar no ano que vem, na festa de final de ano do ano que vem, no dia 31/12/2023, e você vai mandar uma mensagem de ano novo em inglês. Esse é o nosso objetivo. Eu quero receber mensagens de feliz ano novo em inglês. Beleza? Então, vamos lá. Onde estava eu? Deixa eu voltar aqui e ver os comentários. Cadê? O Rafael, meu xará, só que esse é o Rafael com PH, falou: Hi there, I'm here to learn. Seja bem-vindo. Então, chegou no momento certo. Essa live aqui é maravilhosa. Para você que chegou agora, Rafa, o título da live é 10 coisas... Não, peraí, não é esse. Deixa eu ver certinho o título da live. Deixa eu ler aqui para você. Pronúncia de nativo, 10 dicas para falar inglês melhor, certo? Então, aqui você está aprendendo 10 dicas preciosas para você falar inglês igualzinho um nativo, certo? Ninguém vai perceber, vai falar, caramba, como você fala inglês bem, você é americano, você nasceu aqui, né? É isso que eu quero que vocês, esse tipo de elogio que eu quero que vocês recebam, assim como eu recebo também toda vez que eu conheço um nativo, certo? Então, vamos seguir aqui. Eu acho que deu para entender bem, né, que vocês não devem prolongar a letra final das palavras, beleza? Agora nós vamos para dica número 8, mas antes eu vou ler o comentário da Rê. Ela falou:
Continue assim, estamos amando, estou morando nos Estados Unidos e aprendo aos poucos. Isso aí, então para você é mais do que urgente a gente acelerar para você dominar o idioma o mais rápido possível, né? E qual é o seu nome aqui? Caramba, não consigo ver o nome. Achei aqui. O Francisco, que já assistiu várias lives, né, na semana passada, chegou agora já dando boa noite e dando um like na live, né? Estamos com 544 curtidas. Agora eu quero ver a gente chegar em 600 curtidas. Deem um like, aperta no coraçãozinho aí. Número 8. Pronunciar os is corretamente. Como assim? Eu já falei lá mais no começo da live que os is em inglês, você tem duas possibilidades. Ou você vai pronunciar como e, ou como você vai pronunciar como I. Só que não é você que escolhe. Cada palavra tem um jeito diferente, né? Então quando você vê a letra I, ou a pronúncia dela vai ser I, ou a pronúncia dela vai ser E, né? Algumas vezes, assim, uma ou outra vez, vai ser de fato um som de I. Mas a maioria das vezes vai ser ou E ou I, certo? Então, por exemplo, essa palavra aqui é o verbo morar, live. Então a pronúncia, ó, isso aqui é um som de E, não é live, não, é live. Se você pronunciar live, você vai estar dizendo isso aqui, que é o verbo sair, né? Você não quer falar sair, você quer falar morar, certo? Então, isso aqui é live, isso aqui é live, beleza? Aí você vai falar, Rafa, mas isso aqui não é a palavra live, que nem você está fazendo aqui uma live? É a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, né? Então, se eu quisesse dizer ao vivo, eu diria live. Aí sim seria um som de I, como eu disse, né? Live, beleza? Então, depende da palavra, depende do sentido, depende do que eu quero dizer. A pronúncia vai ser E ou vai ser I. Cada palavra tem a sua pronúncia específica, né? No caso dessa aqui, essa escrita tem duas pronúncias diferentes, depende do que eu quero dizer. Se eu quero dizer ao vivo ou se eu quero dizer a palavra morar, certo? Mais uma coisa aqui, ó. A palavra, o número 6 em inglês, né? O número. Como eu digo isso? É six? Não, é sex. Tem som de E, ok? Sex. Sex. Essa é a pronúncia correta, beleza? A palavra it, né? It não tem uma tradução muito boa para o português, né? Então eu coloquei como isso, né? Que é a palavra que a gente usa para falar de objetos, de animais. Essa não é a melhor, a única tradução, né? Mas acho que é a melhor aqui para o nosso exemplo, né? O Elbert, perdão, chegou aqui, já deu uma boa noite, e a Cleo, minha aluna, chegou. Hi, hey my dear teacher, hey my dear student, how are you? Então a pronúncia disso aqui, como é a pronúncia? Isso aqui é it? Não, isso aqui é it. It. Se você falar eat, você vai estar pronunciando isso aqui, que é a palavra comer. Então, isso aqui é eat. Isso aqui é it. It. Ok? Aí, outro exemplo aqui. Essa palavra é is. Não, a pronúncia é is. E, na verdade, já tem até um som de Z, né? Vira até um Z isso aqui. Is. Is. Certo? Então a palavra is, né? Essa pronúncia is não existe, é is, certo? Então, ó, tenho novidades para você. Você aprendeu a vida inteira desde a escola, de pequenininho, né? Você aprendeu que isso aqui era it is, né? Não, você aprendeu errado. A pronúncia disso aqui é it is. Essa é a pronúncia correta. It is, né? E aí, ó, eu posso, lembra que eu falei para você que os T's, eu posso trocar o som do T para o som de D ou som de R? Então eu posso pronunciar isso aqui como it is, it is. Ou eu posso pronunciar como it is, it is. Qualquer um deles, para um americano, está perfeito. Certo? Então a novidade, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que isso aqui não é it is? Isso aqui é it is, ou it is, ou it is. Você sabia disso? Se você sabia, coloca aí nos comentários. Coloca, Rafa, eu sabia. Se você não sabia, você escreve aí, Rafa, obrigado, eu não sabia. Certo? Então é isso. Por isso que você não entende, né? Você, eu digo todo mundo de forma geral. Por isso que quando você vai para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país onde se fala inglês, a gente não entende o que os nativos estão falando. Por quê? Porque você aprendeu a pronúncia errada a vida inteira. Não por culpa sua, por culpa dos professores que não têm nível suficiente para ensinar. Né? A realidade é essa. A maioria dos professores brasileiros não deveria estar dentro de uma sala de aula, mas não de pé dando aula, sentado estudando, na verdade. Certo? Então aqui eu estou te dando coisas que pouquíssimos professores de inglês sabem essas informações que eu estou dando para vocês, certo? Então é importantíssimo você
a aprender isso aqui que eu estou te dizendo e memorizar essas coisas, né? Tô vendo aqui a Neuza falando, obrigada, não sabia. A Rosângela, obrigada, não sabia. Não há de quê. A Mônica falou, eu não sabia. A Francilene falou, eu não sabia, né? A Mônica já chegou dando um good night. Na verdade, Mônica, é good evening. Good night você usa quando você está indo embora. A Maria falou, obrigada, não sabia. Né? E a galera, ó, eu tenho certeza absoluta que absolutamente ninguém que está nessa live sabia disso. Certeza, certeza. Porque não é culpa de vocês. Né? Como eu falei, a culpa não é do aluno, é do professor que não sabe o que ele deveria saber. Né? A Rê falou, eu ia continuar no It Is. Você é top, valeu, valeu Rê. Então é isso, os Is em inglês, eles vão ter som ou de E ou de I. Né? Só de você olhar para a cara da palavra não dá para adivinhar. Você precisa já ter ouvido a palavra antes para saber qual vai ser a pronúncia. Se vai ser E ou vai ser I. Mas o que eu posso te dizer é que não vai, raramente vai ser um som de I, certo? Então isso aqui é live, lembrando que esse E no final é mudo, né? Live, sex, it e is, ok? Às vezes esse Z aqui vai ser som de S mesmo. Depende da palavra que vem depois, tá? Mas isso aqui você faz até intuitivamente. Você vai, com certeza você vai acertar todas as vezes se é um S ou se é um Z. A gente percebe, né? Auditivamente você percebe, não, o som tá meio estranho. E aí você muda. Beleza? E a Anelisa, que também está maratonando nas nossas lives, chegou agora e já deu um good evening. E eu acho, ou pelo menos eu espero, que ela já chegou dando um like na live. E agora que eu vi que eu não estou mostrando a minha tela para vocês, né? Foi mal. Eu achei que eu estava mostrando, compartilhando, eu não estava, né? Então, se eu não lembro desde que horas eu não estava mostrando aqui, então é isso aqui que eu escrevi, tá? Então o tal do it is, a pronúncia é eres, dessa forma aqui. Beleza? Seguindo aqui agora no número 9, a Mônica já chegou e deu um good evening também. Na verdade ela corrigiu, né, o que ela tinha dito. Escrever a pronúncia, essa é a dica número 9. Por quê? Porque eu vejo que todos os meus alunos aprendem isso que eu estou passando para vocês, tá? Isso aqui eu falo abundantemente no meu curso. Só que aí o aluno vê e fala, beleza, Rafa, legal, entendi. E aí ele confia na memória dele. Só que, meu amiguinho, você não vai lembrar isso aqui de jeito nenhum se você não escrever. Você precisa escrever. Então o seu caderno tem que ter 3 linhas, né? Aqui, ó, essas frases têm 2 linhas. Você está vendo a frase em inglês e depois você está vendo a frase traduzida no português. O seu caderno precisa ter uma terceira linha em que você vai escrever a pronúncia. Né? Então, por exemplo, essa frase aqui, ó. I wanted to go out today, but I'm out of money. Né? Então, estou sem dinheiro. Olha aqui, eu escrevi, tá escrito desse jeito a frase, né? Do jeito que a gente fala, mas a pronúncia é diferente. Então, como é a pronúncia disso aqui? Essa palavra eu já disse para vocês, é wanted, né? Não tem o T. Aqui, ó, você tem T e D e T, são sons iguais no inglês, então eu não vou fazer 2 vezes, né? Eu vou aqui trocar esse to por the, aí ficam 2 Ds, e eu não vou fazer então o primeiro. I wanted to go out, ó, go out. Apesar de ser a mesma letra, ser um O aqui e um O aqui, são sons diferentes, ó. Go, aqui é um som de O, U. E aqui é out, aqui na verdade é um som de A. Né? Então, você tem que ficar atento ao som e não à letra em si. So, I wanted to go out today, né? Aqui você pode até trocar por today. Você vai ver, é muito comum os americanos pronunciarem a palavra today como today. E aqui pode virar um R. Ó, I wanted to go out today. I wanted to go out today. Ok? Se for ser um D, um R, tanto faz. I wanted to go out today. But I'm out of money. Então, but I'm out of. Então aqui é um A. Esse T acaba virando um R. Essa palavra aqui, ó, a pronúncia correta dela é of. Vai ficar out of. Por quê? Consoante, vogal, a gente junta. Lembra disso? Essa aqui foi a nossa dica número. Deixa eu voltar aqui para ver. Calma aí. Número 2, né? Se eu não me engano, número 3, ó. Dica número 3. Juntar consoantes e vogais, né? Então, deixa eu voltar aqui. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu tenho uma consoante e um som de vogal aqui. Eu vou emendar. Out of. Só que a palavra of, eu não pronuncio o V se depois eu tiver um som de consoante. É o caso aqui, ó. Eu tenho um som de consoante, o som de M. Nesse caso, eu não pronuncio o V.
Eu só pronunciaria esse V se aqui fosse um som de vogal, porque eu ia fazer a emenda, né? Então, não é o caso, então esse V vai embora, aí fica aura money. A palavra money, ó, todas as que terminam com EY no final, o E é mudo. É só isso aqui, ó, money, money. Aqui é um som de man, som do A, ó, que a gente viu lá. Segunda dica, lembra? Número 2, ó. Tá vendo como todas as dicas que eu dei aqui na live estão se conectando, né? Então fica money, money, but I'm out of money. Eu tô sem dinheiro, but I'm out of money. Então a pronúncia fica I wanted to go out today, but I'm out of money. Então, ó, se você não escrever essa pronúncia, qual é a probabilidade de você lembrar isso? Sabe qual é a probabilidade? Zero. Você tem mais chance de ganhar 15 vezes consecutiva a mega da virada do que de lembrar dessa pronúncia, né? E eu vejo, sei lá, dá pra dizer que quase todos os alunos, eu vejo que a pessoa fica confiando na memória. Ah, entendi, Rafa, pô, legal essas explicações aí. Beleza, obrigado. E não anota, né? Se você não anotar, você não vai lembrar. Você não vai lembrar de jeito nenhum. Absolutamente de jeito nenhum, né? Então você precisa, seu caderno precisa ter 3 linhas, né? Então vai ficar assim. Vou escrever de novo aqui a frase. I wanted to go out today, but opa, já escrevi a pronúncia de novo. But I'm out of money. Então, ó, seu caderno tem que ser assim, 3 linhas. A frase em inglês, a pronúncia e aqui a tradução, né? Até esqueci aqui, ó, de mudar aqui a pronúncia que é I, né? I wanna, esse é mudo. So I want to go out today, but I'm out of money. But I'm out of money. Certo? Se você não escrever, você não vai lembrar. Você precisa escrever. Então, a dica número 9 foi essa. Escreva a pronúncia. Você precisa escrever a pronúncia, senão tudo que eu estou te dizendo aqui vai ser inútil. Você não vai lembrar, né? Deixa eu ver aqui. A Rê falou. Aí no Brasil. Como é que é? Aí no Brasil, aqui a gente não aprende a pronúncia correta. Chega aqui e acaba não sendo compreendida. Exatamente. Então, no Brasil você não aprende, os professores não sabem disso, pouquíssimos professores sabem, né? E então a gente acaba aprendendo errado, a gente aprende um inglês genérico aqui no Brasil. Aí quando você vai para fora, parece que tudo que você aprendeu era um outro idioma, né? E na verdade, acaba sendo um outro idioma, porque o inglês da vida real é uma outra coisa, completamente diferente do que a gente aprende nas escolas de inglês por aí, certo? Tô vendo aqui, estamos em 670 likes na live. Eu acho, assim, só eu acho que eu mereço 750 likes. Eu só acho, né? Por essa live aqui, por todo esse conteúdo que eu tô te entregando, 750 likes é pouco para essa live, certo? Então, me ajuda aí, dá essa moral aí, aperta esse botãozinho do coração aí. Aí a Rê continua aqui dizendo: tem muita gente aqui que sabe pronunciar, mas não sabe escrever. É aquilo que eu falei, né? Que não lembro quem foi que perguntou na live como é a alfabetização do americano, né? Eu disse que é extremamente comum os americanos escreverem errado, né? Porque a gente pronuncia um jeito em inglês e escreve de outro completamente diferente. Então, se isso acontece com o nativo, imagina nós que somos brasileiros, né? Então é normal, por exemplo, a pessoa que aprende na raça, né? Aprende inglês, sei lá, vai embora do país e vai aprendendo lá no dia a dia, é muito normal a pessoa aprender a falar, mas não saber escrever, né? É extremamente comum. Então, vai ver, é por isso que você está vendo isso acontecer, né? Aí ela segue aqui dizendo: nem sempre traduzir ao pé da letra, mas tem que aprender a ler também, né? Exatamente. Você traduzir ao pé da letra não vai dar certo, na maioria das vezes, né? E é, claro, necessário você aprender a ler e escrever. Na verdade, assim, você aprender a escrever as palavras, né? Porque escrever em si, se você já é alfabetizado em português, você vai automaticamente saber escrever em inglês também, né? Você só precisa ser exposto às palavras e aprender como é que escreve aquilo que você já sabe falar, né? E a Karen falou, se tivesse... A Karen, ó, a Renata seguiu dizendo, se tivesse jeito, daria 1000 likes. Ó, é possível. Você mesmo consegue apertar o botãozinho aí 1000 vezes. Mas nós já chegamos, ó, passamos 750. Chegamos a 934 likes. Quase 1000 likes, né? Vai ser o recorde da semana, sem dúvidas. Então, me deem essa moral aí. Falta um pouquinho pra gente chegar nos 1000 likes. Enquanto isso acontece, eu vou aqui para a 10ª e última regra, que parece óbvia,
mas não é. Regra, ó, a 10ª dica, que é você praticar. Essa aqui, as duas são óbvias, né? É óbvio que você tem que escrever, né? Tem gente que deve estar falando aí assistindo a live do outro lado e deve estar falando, Rafa, óbvio que eu preciso escrever, né? Parece óbvio, mas para muita gente não é. A maioria das pessoas não faz isso, não escreve. E também o número 10. Parece óbvio, é lógico, Rafa, você ensinou um negócio, agora eu tenho que praticar, óbvio. Sim, parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas não faz. Então, se você aprender, memorizar tudo isso aqui que eu tô falando, ó, aqui eu só passei as 10 dicas mais importantes, tá? Tem 1 milhão de coisas de pronúncia que eu poderia explicar para vocês, certo? Porque vai fazer toda a diferença para você pronunciar direitinho, ter uma excelente pronúncia igualzinha a de um nativo, tá? Então aqui nós estamos só nas 10, mas mesmo assim, se você não anotar e não praticar essas 10 coisas, você não vai lembrar, você não vai memorizar. Então você precisa pegar frases, pegar exemplos e falar, pô, deixa eu lembrar, quais foram as 10 dicas que o Rafa me deu? Agora deixa eu implementar essas 10 dicas nessas frases aqui que eu estou fazendo. E aí sim você vai começar a ver o resultado, né? Eu lembro quando eu comecei a aprender essas coisas, aprendi na raça, né? Fui desvendando isso auditivamente e também aprendi com americanos, né? Pela internet, pessoalmente também. Quando eu fui aprendendo essas coisas, eu lembro que eu tinha que anotar no meu caderno e toda frase que eu lia, assim, eu falava, pronunciava uma frase, eu lia uma frase, eu falava, opa, não, peraí, deixa eu voltar aqui e observar, ver se tem algum detalhezinho aqui de pronúncia das coisas que eu já aprendi que eu não me lembrei. Né? Deixa eu ver se tem algum detalhezinho aqui que eu estou me esquecendo e não estou fazendo. Né? Então é isso que eu quero dizer por praticar. A partir de hoje, todas as frases em inglês que você ver na sua vida, você vai precisar lembrar dessas 10 dicas aqui e falar, opa, deixa eu ver aquelas coisas que o Rafa me ensinou, deixa eu ver se eu estou lembrando de pronunciar dessa forma. Deixa eu ver se eu estou botando em prática todas aquelas 10 dicas que ele me deu. É assim que você vai conseguir memorizar e falar da mesma forma que um nativo. Beleza? Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Chegamos aqui a 1.121 likes. Inacreditável. Maravilha. Então, enquanto eu vou falando aqui, lendo as últimas mensagens, vai apertando aí até nós chegarmos a 2.000 likes ou até o seu celular travar, o que acontecer primeiro, né? Esperamos chegar a 2.000 e o seu celular não travar, né? Então vamos ver aqui os últimos comentários. A Rê tá dizendo, cadê? Que ela disse, verdade, tem que perder a vergonha, falar errado, tem muitos americanos que nos ajudam a falar corretamente. Exatamente, foi o que eu falei na live hoje de manhã, né? Falei da questão da vergonha, falei várias dessas coisas que você mencionou aqui. E aí você seguiu dizendo, parece que você nasceu aqui, eu tenho 2 filhos que me ajudam, mas tem que querer e botar em prática. Exatamente, é isso que você falou, né? Hoje, na live que eu fiz na hora do almoço, 1 hora da tarde, quando eu estava divulgando essa live, eu disse para vocês exatamente isso, que todo o nativo que eu conheço, ele fala, o seu inglês é muito bom. A sua pronúncia, eu já escutei isso várias vezes na vida, né? Pode falar, pô, Rafa, tá se achando, tá se sentindo, tá se gabando. Não, tô falando pra vocês a realidade, o que eu escuto toda vez que eu conheço um nativo. Eles falam pra mim, Rafa, seu inglês é muito bom. Eu nunca vi um brasileiro falar inglês tão bem quanto você. Né? Por quê? Qual é a minha diferença para qualquer outro brasileiro? Eu aprendi esses detalhezinhos de pronúncia que quase nenhum outro brasileiro sabe. Se você botar em prática isso que eu te ensinei aqui, a live vai ficar salva. Você pode assistir depois o replay e fazer as suas anotações. Você vai conseguir falar inglês igualzinho ao nativo. A sua pronúncia vai ser extremamente boa. Né? Aqui a Beth, é Beth o seu nome? Perguntou, a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Você vai poder assistir depois quantas vezes você quiser. Né? E se você fizer isso, botar em prática tudo isso que eu ensinei aqui, você vai ver que a sua pronúncia vai ser diferenciada. Você vai ver, as pessoas vão começar a elogiar, vão falar, nossa, como você fala inglês igualzinho um nativo, né? É engraçado que eu ouço esse elogio, inclusive de quem não sabe falar inglês. Olha que maluco, né? A pessoa tá falando, elogiando meu inglês, falando que eu falo inglês igual um nativo, só que ela não sabe falar inglês. Então, como ela pode avaliar? Como ela pode dizer que o meu inglês é bom? Porque ela identifica que o meu inglês é parecido com o que ela vê nos filmes, com o que ela vê nas séries, com o que ela ouve nas músicas, né? Então, por isso que eu estou dizendo, eu ouço esse elogio até de quem não entende, até de quem não sabe falar inglês. E vocês, se botarem em prática essas 10 dicas que eu ensinei aqui, vocês vão receber os mesmos elogios, certo? Modéstia à parte, essa eu acho que foi o conteúdo mais de ouro que eu já entreguei numa live sem cobrar nenhum tostão por ele, certo? Sem dúvida, como eu falei, eu sou especialista em pronúncia, modéstia à parte é a minha especialidade e eu entreguei aqui as dicas que eu gostaria que alguém tivesse me dado
quando eu comecei a estudar, né? Depois eu fui aprender isso já muito tempo depois, quando minha pronúncia já estava ruim, e aí é mais difícil você consertar a pronúncia, né? Você aprendeu a vida inteira da forma errada e aí agora você tem que mudar. É muito mais difícil. Então eu gostaria de ter aprendido isso quando eu estava começando a estudar, já aprender certo desde o início, certo? Tô vendo aqui, a Beth falou obrigada. A Rê falou, já vi muitas lives, mas você me surpreendeu. Obrigado, estamos aqui para isso. E qual é o seu nome aqui? Perdi o outro nome, deixa eu ver. Agora eu tô olhando no celular aqui, tá? Vocês vissem aqui todo o meu equipamento, vocês iam ficar malucos. O Gabriel falou, muito obrigado por essa live. Imagina, Gabriel, volte sempre, amanhã tem mais. Se o conteúdo hoje foi bom, imagine o de amanhã. Estou passada, você ensina muito bem, disse a Renata. Que mais chegou aqui de comentários? Qual é o seu nome aqui? Calma aí, deixa eu ver. Eu gosto de mencionar o nome de vocês para vocês se sentirem prestigiados, né? O Marcílio disse, a escrita é diferente da fala, mas suas dicas são da hora. Vou tentar pegar o básico, pelo menos. Marcílio, se você se inscrever para o 2023 Fluente, o evento que eu vou fazer no final de janeiro, você vai aprender muito mais do que o básico. O evento é gratuito e as inscrições começam na semana que vem. Você precisa estar inscrito, caso contrário você não vai conseguir assistir as lives, certo? As lives não, as aulas vão ser gravadas, né? Então só vai ter acesso a essas aulas quem estiver inscrito no 2023 Fluente. A Cleo disse, thanks, my friends can watch it. Né? Então os amigos dela vão poder assistir depois. Maravilha. Divulguem essa live para outras pessoas. Né? Aqui uma pessoa chegou dando boa noite, chegou no final da live, mas ela vai poder assistir a gravação depois. Foi a Adelcir que chegou agora. A Renata falou, verdade, seu sotaque é idêntico. Eu já procurei muitos vídeos no YouTube, mas vindo de brasileiro, você foi o melhor. Muito obrigado, Rê. Fico muito feliz mesmo. A Cleo falou... não, eu já li o comentário da Cleo. E qual é o seu nome aqui? Deixa eu ver. Peraí, que eu estou procurando. Calma aí que o Instagram tá dando uma travadinha. A Lea Lopes. A Lea falou, você tem curso de inglês? Tenho, Lea, mas ele fica aberto às inscrições poucas vezes no ano. 6 vezes no ano, no máximo. Certo? E agora... não é uma dessas oportunidades. As inscrições não estão abertas. Fica de olho aqui no meu perfil. Vai acompanhando minhas lives, vai acompanhando todo o meu conteúdo, que quando as inscrições estiverem abertas, eu vou divulgar aqui. Só que quando eu abro as inscrições, é uma semaninha só, né? Normalmente 5 dias. Você tem só 5 dias para se inscrever, então você tem que ser rápida para você não ficar sem a sua vaga. Beleza? Que mais aqui? Chegou a Cleo... não, a Cleo não. Quem é? O Cris falou. A Cris, né? Na verdade. A Cris. Cris Lúcia falou. Muito difícil aprender inglês. Cris, não é difícil. Você só está, até hoje, só foi apresentada ao jeito errado. Certo? Então, quando você descobrir o jeito certo de aprender inglês, que é o que eu vou te mostrar no final de janeiro, no evento 2023 Fluente, você vai ver, na verdade, como é fácil. Inclusive, você vai conseguir aprender inglês em apenas 1 ano. Certo? A Cleo está dizendo aqui, Rafael, Rafael é muito bom mesmo, por isso que já sou aluna. Obrigado, Cleo. Eu até estranho quando alguém me chama de Rafael. Todo mundo me chama de Rafa. Qual o horário das lives? Perguntou o Gabriel. Gabriel, as lives são 9 horas da manhã, 1h da tarde e 8h30 da noite. Às vezes eu dou uma atrasadinha, mais 15 minutos, 30 no máximo. Esses horários são os horários da live. A Rê falou, vou aguardar. A Francilene disse, boa noite, Rafa. Obrigado pelas dicas. Abraço, valeu, Fran. Até a próxima. Não posso perder, disse a Rê. Exatamente, Rê, não perca. A Maria o quê? Deixa eu ver. A Maria não, a Leide Rodrigues disse, amei. Obrigado e boa noite. Imagina, obrigado a você. A Cris disse, não consigo aprender inglês, estou há 1 ano em Seattle. Né? Então, Cris, não perca. Final de janeiro vai ter o evento, você precisa estar inscrita. Eu vou resolver o seu problema. Vou mostrar para você como você aprende inglês em 1 ano, né? E a gente vai resolver esse seu problema. Você, mais do que qualquer um, precisa estar inscrito. A partir de segunda-feira que vem, eu vou abrir as inscrições para o evento. Não aprendi nada, trabalho em uma daycare, todas falam inglês. Eu entendo, mas não consigo falar a frase para conversar. Resolveremos esse problema, tenha fé. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, foi uma live maravilhosa. Se vocês gostaram, imaginem eu. Chegamos a 1.459 likes, inacreditável, quase 1.500. Pô, poderia ter aí chegar a 1.500 no finalzinho, né?
para ficar ainda mais feliz. Vou ficar aqui mais um tempinho, só vou ver, quem sabe alguém manda mais uma dúvida. E nesse meio tempo, chegamos a 1.500 likes. Aí eu vou dormir com um sorriso de orelha a orelha, certo? Ah, já ia esquecendo, o tema da live de amanhã, vou dizer para vocês aqui. Então, na live de amanhã, o título da live é... Cadê? Deixa eu achar aqui. Dizendo as coisas que você gosta em inglês. Então, você vai aprender a dizer o que você gosta, dizer o que você não gosta. É isso que nós vamos ver na live de amanhã. Então, a live 100% prática. Você vai aprender conteúdo já para aprender e já utilizar. Beleza? Super direto ao ponto. Então, a live é amanhã, às 9 horas da manhã. Na live da... Eu já vou até entregar o ouro para vocês. À 1h da tarde, o título da live é O Estilo de Vida de Quem Fala Inglês. Então eu vou falar para você o que muda na sua vida, como é o seu estilo de vida quando você fala inglês e também como precisa ser o seu estilo de vida quando você está estudando inglês, né? Quais são as coisas que você deve ter na sua rotina para você conseguir aprender. E a última live do dia, amanhã, às 20h30, o título é Os Salários que você está perdendo hoje por não falar inglês. Então eu vou mostrar para vocês algumas vagas que estão disponíveis agora, nesse momento, na internet. Às vezes vagas que nem pedem muita qualificação, né? Às vezes não pedem nível superior nem nada, que você poderia já se candidatar e ter esse emprego, né, esse salário, se você já fosse fluente em inglês. Eu quero mostrar para você essa oportunidade que você está perdendo, mas deixará de perder, porque no ano que vem, ó, nesse ano 2023, a gente vai mudar esse cenário, beleza? Então, aqui o último comentário. Chegamos em 1.500 likes, já ganhei o meu dia, ou melhor, a minha noite. Qual o valor do curso? Perguntou a Cleonice e também a Cris, né? Duas pessoas perguntando. Você vai saber assim que as inscrições para o curso forem abertas. Eu só revelo quando está já no período de inscrição, até às vezes porque às vezes eu faço um valor promocional, né? Então essa informação é sigilosa até que as inscrições estejam abertas. Mas eu asseguro para você, muito menos do que você imagina, muito menos do que você pagaria num curso tradicional, muito menos do que você pagaria para um professor particular, certo? Essas são as boas notícias que eu já posso te adiantar. Mas o valor em si, eu digo para você quando as inscrições estiverem abertas para o curso, né? A Ariel, é isso? Deixa eu ver aqui o seu nome para te responder pessoalmente. Sim, a Ariel ou Ariel? Não consigo ver pela foto aqui, se é um homem ou uma mulher. Boa noite, qual é a faixa etária que você acredita ter maior dificuldade no aprendizado e o porquê desse problema de aprendizagem na sua opinião, né? Então, bom, Ariel, as pessoas com um pouquinho mais de idade, elas acreditam que elas têm mais dificuldades, mas na verdade cada faixa etária tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então, por exemplo, a pessoa que é mais jovem, ela tem um pouco mais de facilidade, não pela idade em si, mas porque nessa faixa etária as pessoas consomem muito mais conteúdo em inglês, né? É muito mais normal você ver um adolescente ouvindo música em inglês do que uma pessoa de 60, 70 anos. Concorda? É muito mais comum. Então, por toda essa exposição excessiva ao idioma, a pessoa acaba tendo mais facilidade em aprender, né? Porém, por outro lado, uma pessoa mais velha, ela tem mais tempo disponível às vezes, né? Uma pessoa, sei lá, com 60 anos para cima, às vezes já é aposentada, está num momento da vida que é muito mais tranquilo, consegue se dedicar mais. Então eu já vi, por exemplo, pessoas acima de 60 anos ter resultados mais rápidos, justamente por isso. A pessoa reservou esse plano, vamos dizer assim, esse projeto da vida dela de ficar fluente em inglês para essa parte da vida, que agora já está mais tranquilo, já não está estudando outras coisas, já está aposentado, né? Família já está criada, os filhos, e aí a pessoa consegue se dedicar mais. Então, a idade não é um empecilho, né? Se você se dedicar, a idade nunca vai ser um empecilho. A Lu, aqui, o Lua, né? Tá falando, boa noite, gratidão sempre, obrigado, super live, amei. Obrigado, Lu, te vejo amanhã, espero. Aí a Cris disse, tudo que eu aprendi no outro dia, não lembro de nada para conversar em inglês. A gente vai falar sobre... Eu já fiz uma live aqui sobre memorização e isso também será contemplado no nosso evento 2023 Fluente. A Jandira... Eita, peraí que eu perdi sua mensagem, Jandira. Já vou recuperar aqui. Calma aí. Eita, caramba, cadê? Aqui, achei. Sempre achei o inglês complicado, mas como você ficou fácil.
Vou voltar. Ótima aula, parabéns. Obrigado, Jandira. Que bom que você mudou a sua opinião sobre o inglês. E espero te ver amanhã. Cadê aqui os outros comentários? Peraí. Você pode dizer qual escola lhe proporcionou o melhor método de aprendizagem? Nenhuma, Ariel. Nenhuma escola. Eu tive. Assim, eu estudei numa escola tradicional, não vou fazer propaganda dela aqui, né? Mas eu fiquei lá por 6 anos, 6 e pouquinho, quase 7. E depois disso eu tive que estudar por conta, né? Eu tive que estudar por conta. Eu tive que descobrir um método e aí eu o aperfeiçoei e é esse o método que eu uso hoje. Então, qual escola eu recomendo para você? Qual escola tem um bom método? Nenhum. Todas fazem do mesmo jeito. Gramática e livro. E gramática e livro não funciona, né? Pelo menos não funciona em menos de 5 anos. Eu não sei você, mas eu não tenho 5 anos da minha vida para aprender o idioma. Eu já fiz isso e não passaria por esse processo de novo, né? Eu tenho pressa. Dá para você aprender inglês em 1 ano e é isso que eu quero proporcionar para vocês no evento que a gente vai fazer no final desse mês, né? Aí a Rê falou: continue sempre ajudando as pessoas, isso te ajuda muito e a nós também. Estou apaixonada nessa live. Que bom, Rê. Fico feliz mesmo. A Cleo disse: minha irmã fala fluente, morou na América, onde tem vagas para quem fala fluente. Isso é o que eu vou mostrar na live de amanhã. Eu não posso entregar o ouro agora, porque eu quero que vocês voltem amanhã às 8h30. A Valéria falou: é para iniciante? Sim, o meu curso é todos os níveis, desde o nível 0 até o nível mais avançado. A Vivi perguntou: Hi, Rafa, estou trabalhando, vou assistir a gravação depois. Beleza. Essa live, Vivi, você não pode perder, a melhor. A Rê falou: eu acho que a gente chega tão focada em trabalhar que não presta atenção no que estão falando. Se a gente parar um pouquinho e investir 30 minutos no nosso tempo, a gente aprende. Exatamente. No meu método também eu sempre trabalho essa questão do tempo que você precisa disponibilizar para estudar, né? Isso tudo eu vou falar no final do mês, no 2023 Fluente. Aí a Cleo falou: good night, everyone. Thanks, Rafa. See you tomorrow. Bye, Cleo. See you tomorrow. Até amanhã. E a Rê falou aqui o último comentário: parabéns pela sua atitude. Com certeza você irá ajudar muitas pessoas. Que bom, Rê. Obrigado que você curtiu. E a ideia é essa: fazer a galera em 2023 dominar o inglês. Beleza? Pessoal, é isso. Agora eu vou comer alguma coisa e dormir. E amanhã, às 9 horas da manhã, já estarei aqui de volta para mais uma live com as senhoras e senhores. Beleza? Pessoal, valeu, um abraço. Espero que tenha ajudado. Nos vemos amanhã. Bye bye. Good night.